Olá pessoal do nono ano, vamos dar início ao nosso livro 3, né? E vamos aí começar a debater sobre as questões populacionais, principalmente na região europeia, né? Europeia e Ásia, que é o tema aqui do nono ano. Inicialmente, esse capítulo 11 ele vai tratar sobre as principais questões populacionais do continente europeu, assim como também as questões migratórias que estão ocorrendo entre o Oriente Médio, Ásia, né, e Europa, certo? Para darmos início aí, nós vamos debater que a Europa é um continente com uma grande diversidade étnica, ou seja, existe uma gigantesca cultura que toma de conta de toda aquela região que é a Europa. Por quê? Porque nós podemos encontrar portugueses que falam português, espanhol, ingleses, temos também franceses, alemão, italiano. Esse caldeirão multicultural naquela região europeia faz com que seja uma região riquíssima em línguas, costumes e tradições. Além disso aí, a Europa é berço da civilização ocidental, ou seja, todo o continente americano, que é o continente ocidental, ela vai ser totalmente, ele vai ser, no caso do continente americano, vai ser totalmente aí voltado para puxar e ter esses tipos de cultura, esses traços e esses costumes que veio lá da Europa. Então nós temos aqui, né, a cidade de Madrid, uma das cidades aí uma das cidades bastante povoadas naquela região, e temos também a segunda imagem, que é o Papa Francisco, né, que é a religião católica, uma das religiões que tem aí um grande número de adeptos em todo o mundo. As influências europeias difundem-se pelo restante do Ocidente, devido à expansão marítima, levando a cultura europeia aos povos conquistados e pelo seu processo de colonização na América e ao longo dos logo após os anos, né, a África e a Ásia através do neocolonialismo, ou seja, nós tivemos essa cultura europeia assim que os europeus chegaram nessa região que é a América, inicialmente no século XV e século XVI, com um processo chamado de grandes navegações, que houve a colonização nessa região europeia. Logo após aí, no século XVIII e século XIX, nós temos o chamado neocolonialismo, que é quando os europeus eles repartilham a África entre si e tomam de conta, pegando todos os pertences que há na África em forma de riqueza. Né? Então nós temos os ocidentais, nós no caso vamos adotar principalmente o idioma, né? O português ou o espanhol na América Latina, certo? Nos Estados Unidos tem o francês, tem o inglês. A religião católica principalmente, né, que é a que mais controla as igrejas aqui no Brasil e em toda a América Latina, e a estrutura política econômica, né, que é uma estrutura aí voltada para ser a democracia capitalista. Parte expressiva da população europeia segue a religião católica apostólica romana, assim como ocorre no Brasil e nos demais países latino-americanos de colonização portuguesa e espanhola. Além de uma grande parte de cristãos ortodoxos protestantes, além de seguidores do judaísmo e islamismo em outra região. Ou seja, a que predomina na região a europeia mesmo é a religião católica de origem romana, né? Logo após aí nós temos os católicos ortodoxos, no qual são aqueles católicos que não reconhecem o Papa como líder da igreja, né? Mais na região da Europa Oriental, né, parte da Rússia que adota esse tipo de religião, além dos protestantes, né, que são aquelas pessoas que aderem ao protestantismo de acordo com ideias de Martim Lutero, né? Temos também os seguidores do judaísmo, né? Principalmente os judeus, e temos aí também os muçulmanos que adotam a religião islâmica, além de outras religiões, como o xitoísmo, ateísmo, entre outras. Aqui nós temos as principais línguas faladas da Europa, né? Nós temos as línguas latinas que dão origem ao nosso linguajar aqui na região da América Latina. A América Latina é chamada de América Latina, né? Devido à sua origem de língua ser latina, ou seja, o espanhol, o português é de origem latina. Por quê? Porque essas pessoas, eles tinham como principal
língua, né, a ser falado o latim, ou seja, a língua que ele utilizava para se comunicar entre eles, o catalão, espanhol, francês, italiano, português e o romeno, são línguas de origem latina. Eles utilizam o latim como uma única língua para se comunicar entre si. Temos também as línguas germânicas, né, que é o alemão, o dinamarquês, o inglês, o holandês e o sueco, né, que são a chamada de anglo-saxônica, línguas anglo-saxônicas. Temos também as línguas eslavas, mais naquela região grega, né, próxima à Grécia, aí, entre outras, que é o búlgaro, o polonês, russo, servo, croata, tcheco e ucraniano. E também nós temos outras línguas, como é o caso do basco, húngaro e o finlandês, né? Então, a grande diversidade étnica nós herdamos principalmente das línguas latinas de origem aí latina. O continente europeu, com cerca de 742 milhões de habitantes, é considerado populoso, principalmente na região central e na região ocidental, certo? Na qual aí apresenta boas condições ambientais, como solos férteis, uma rica rede hidrográfica, clima temperado e ameno, né? Então, a região central da Europa e a região da Europa Ocidental são as regiões que maior têm um adensamento populacional graças às condições físicas naturais daquela região, por ser regiões acúmenas, regiões aí que têm uma grande quantidade de pessoas para morar devido às condições naturais, clima ameno, rede hidrográfica, solos férteis, planícies e tudo mais. Aqui, ó, nós vamos perceber que essas regiões, né, região central, né, aqui, ó, região central e região ocidental, são as regiões aí que há um grande adensamento populacional. Essa densidade demográfica nos mostra isso aí. As capitais da Alemanha, como é o caso de Berlim, a capital da Itália, que é a capital da Itália, né, que é Roma, a capital aqui, ó, em São Petersburgo, da Rússia, Moscou, Reino Unido, são as cidades mais populosas e também são os países mais populosos aí. 25% dessa região são as regiões mais urbanizadas e são as regiões que apresentam os melhores padrões de vida para se morar. Aqui, né, nós vamos perceber um quadro com os principais países, né, que têm aí os melhores índices demográficos, os melhores IDHs do mundo para se morar. Obviamente, né, que a ótima qualidade de vida europeia é marcado por bons indicadores sociais, ou seja, melhores índices de escolarização, melhores índices de saúde e melhores índices de emprego e renda. Obviamente, você pode perceber que dos 20 países que tem aqui, ó, 4 primeiros são europeus, né? Temos 4, nós temos 15 países ao todo, ou seja, dos 20 países que formam essa região aqui, né? Nós temos 15 sendo europeus com melhores condições de vida. São países aí que têm um bom desenvolvimento aí humano, bons indicadores sociais como saúde, educação e renda básica. A adoção de políticas públicas de bem-estar social como distribuição de riqueza nas primeiras décadas da Segunda Guerra Mundial, ou seja, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande injeção de dinheiro, né, que vinda principalmente dos Estados Unidos, e esse dinheiro, essa grande quantidade de riqueza que veio dos Estados Unidos ajudou a Europa a se restabelecer economicamente. Essa restabilização fez com que ela se reerguesse e mostrasse para o mundo que ela foi e é capaz de desenvolver riqueza na sua região, tá? Resultando aí, ó, na elevada qualidade de vida da população, tendo com isso investimentos massivos, principalmente, né, em políticas e nas áreas sociais. As populações do extremo leste do continente, que passam, no caso, por muitas décadas integradas à União Soviética, não experimentaram o mesmo ciclo de crescimento que nos outros países europeus. Ou seja, enquanto a Europa Oriental era marcada pelo socialismo, ela teve, digamos que, um atraso econômico na sua conjuntura. Esse atraso econômico aqui, ó, fez com que essa região não tenha índices, não tenha IDHs semelhante com a população aqui, ó,
da Europa Ocidental. Por quê? Porque foi marcada por muitas décadas aqui o socialismo, no qual ele não tinha aí possibilidade de ter grandes investimentos privados ou grandes investimentos aí dos setores para essa região. Já a região da Europa Oriental é a região mais rica, mais desenvolvida e foi a região que ficou ao lado do capitalismo naquela guerra do mundo bipolar. Isso se deu, ao baixo investimento soviético, essa região aqui da Europa Ocidental, da Europa Oriental, perdão, isso se deu aí ao baixo investimento soviético de bens de consumo, além de gastos militares, ou seja, o dinheiro, ao invés de ser investido nas áreas sociais, era investido nas áreas militares. O que é que nós temos aí, O continente que mais envelheceu. Nós temos atualmente uma grande preocupação com a Europa, porque a Europa é um continente muito velho, diga-se de passagem, principalmente por estagnar, parar a sua taxa de natalidade, certo? Enquanto a ONU alerta sobre os efeitos do crescimento populacional para o restante do país, do mundo, aliás, a Europa vivencia o fenômeno de modo contrário, ou seja, já que possui áreas com processo de redução populacional, muitas regiões da Europa não estão tendo uma reposição populacional. Muitos países da Europa não estão tendo uma grande ou não estão tendo taxa de natalidade. Isso vai fazer com que aconteça um grande adensamento de pessoas adultas e futuramente de idosas, causando grandes prejuízos para a economia europeia. Os grandes avanços tecnológicos dos últimos séculos resultaram em melhores condições de vida e aumento da longevidade, ou seja, padrões da saúde, melhoramento aí da qualidade de vida dos idosos, fez com que a população ela cresça de um ritmo acelerado, deixando aí uma grande quantidade de idosos em sua camada mais alta. O que é que nós vamos ter aqui? O gráfico sobre a transição demográfica da Europa. Vamos ler o seguinte gráfico aqui. A primeira fase vai ser uma fase chamada pela fase pré-transição. Essa fase é marcada aqui pelo período chamado pré-industrialização, ou seja, século XVII, século XVIII. O que é que nós podemos encontrar nessa época? Nós temos uma alta taxa de natalidade, nessa época aqui nós temos uma alta taxa de natalidade e nós temos uma baixa taxa uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Essa alta taxa de mortalidade, junto com uma alta taxa de mortalidade, faz com que o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural da população, ele não aconteça esse aumento. Por quê? Porque nessa época aqui, existia um nascimento de muitas crianças, porém a morte também de muitas crianças, devido a problemas gerados por complicações no parto, problemas aí de assistência médica, problemas aí de assistência de saúde, que não existia praticamente naquela região da Europa. Quando vem a segunda fase da Revolução, quando vem a Revolução Industrial, aí sim já melhora as condições de vida daquela população. E a taxa de natalidade continua sendo alta. Por quê? As pessoas começam a ter os seus filhos e começam agora a ser assistidas através de programas de saúde, através de farmácia, através de medicina. A taxa de mortalidade ela cai, porque esses bebês que vão nascer, eles não vão morrer porque eles vão ser assistidos graças à farmácia, à medicina e à saúde que melhora naquela época ali. O crescimento vegetativo ele vai aumentar, porque você vai ter muitas pessoas nascendo e muitas pessoas sendo criadas, ou seja, muitas pessoas chegando a um certo nível de vida. Quando chega na fase da desaceleração, vai ser a fase da Segunda Guerra Mundial, no qual a mulher ela vai ter que perder o seu marido na guerra, e ela vai ter agora que ser uma mulher para o mercado de trabalho. A mulher entra no mercado de trabalho e ela diminui a sua taxa de fecundidade. Diminuindo a taxa de fecundidade, diminui também a taxa de natalidade. Com isso aí, a taxa de mortalidade continua crescendo, continua diminuindo. E a população da Europa vai começar também a diminuir. Por quê? Aliás, diminuir não. Vai começar a ter uma um baixo aumento, A população europeia começa a ter um baixo aumento. Quando chega no período atual, o que é que nós vamos ter? A população europeia continua crescendo com um ritmo bastante pequeno, A taxa de mortalidade atual da União Europeia e futuramente vai ser uma taxa de mortalidade alta. O crescimento na região da Europa vai ser um crescimento voltado para ser negativo. Por quê? A grande quantidade de idosos
será bem maior do que a grande quantidade de nascidos. Isso quer dizer que o crescimento da Europa vai ser um crescimento negativo e as mortes que vão ocorrer futuramente, né, em muitos casos aí, serão mortes naturais, causadas por envelhecimento da população, ou seja, haverá muitos idosos morrendo por velhice, né, e poucas crianças nascendo. Essa reposição vai ficar desregularizada. Das estratégias de desenvolvimento criadas pelos países europeus, né, podemos citar a melhoria nas condições de habitação, né, trabalho e alimentação, associada aos avanços da medicina e da indústria química e farmacêutica. Entre outros fatores positivos, trouxeram aumento da expectativa de vida e redução do número de mortes precoces, ou seja, como melhorou a medicina, como melhorou a farmácia, como melhorou a saúde, o índice de longevidade aumentou e o número de idosos também aumentaram. Já as mortes precoces das crianças diminuíram, porém diminuiu também a taxa de natalidade, que é o número de crianças que nascem em um determinado período, devido à entrada da mulher no mercado de trabalho e devido também a mulher optar a não ter mais filhos, ou o casal a não ter filhos. Isso diminui a quantidade de idosos, né? Só que futuramente pode trazer certos prejuízos para a economia europeia. Por quê? Essa pouca quantidade de crianças vai ser pouca quantidade de mão de obra, que é a população economicamente ativa. Essa pouca quantidade de mão de obra aí não vai ser suficiente para arcar com as despesas do Estado com relação aos idosos. Ou seja, vamos ter graves crises previdenciárias, né? E graves crises nas áreas sociais da saúde principalmente. Por quê? O número de pessoas trabalhando não vai ser suficiente para dar conta do pagamento de previdências da população idosa, que vai ser, em sua maioria, bem maior. Como é o caso aqui da pirâmide etária da Alemanha, né? Essa pirâmide etária da Alemanha aqui vai nos mostrar exclusivamente que o número de crianças que nascem vai ser bem menor do que o número de adultos que estão na fase de economia, que é a população economicamente ativa, né? E futuramente esses idosos aqui vão se tornar adultos. Esses adultos aqui, né? Aliás, esses adultos que vão se tornar idosos, eles vão ter que ser assistidos pela Previdência Social, vão ter que estar aposentados, vão ter que ter aí programas de saúde para que os mesmos não cheguem a sofrer algum tipo de doença negligenciada. E essa quantidade de crianças aqui vai ser insuficiente, né, para trabalhar, gerar lucros para esses idosos aqui que vão estar aposentados. Ou seja, a combinação de baixas taxas de natalidade, baixas taxas de natalidade, em razão da queda da taxa de fecundidade, com as baixas taxas de mortalidade precoce, tem resultado no quê? No aumento da população idosa. A população idosa vai aumentar daqui a 30, 40 anos e não vai ser suficiente. Essa população idosa aqui, no caso, vai sofrer com problemas previdenciários, problemas de saúde. Por quê? Porque a quantidade de crianças que estão nascendo não será suficiente para ser mão de obra do trabalho e não vai ser suficiente aí para pagar os impostos dos aposentados, dos pensionistas, né? A esse fenômeno dá-se o nome de envelhecimento populacional. A gente pode perceber que a partir de 1800, né, que é a primeira Revolução Industrial, nós temos um grande aumento da população alemã. Porém, quando chega o ano 2000, nas primeiras décadas do ano 2000, a população começa a diminuir. Essa diminuição vai afetar principalmente aí a mão de obra, vai faltar gente para trabalhar na Alemanha. E o que é que se pode fazer, né? Aderir aos imigrantes. Pode-se fazer duas coisas que muitos estão fazendo lá, muitos países europeus estão fazendo, principalmente Portugal e Itália. Eles estão concedendo bolsa natalidade para as pessoas terem filhos, né? Que vai de 3 a 4 mil euros. E as pessoas, mesmo assim, não querem ter filhos por não terem esse trabalho de criar. E outra solução seria aí a entrada de imigrantes para compor a parte da massa que é a mão de obra daquela população e que gera a riqueza para um país. Então, uma solução rápida para o problema que a Europa irá enfrentar daqui a 30, 40 anos, que é a falta da população economicamente ativa, né, seria a incorporação de imigrante no seu país, né, para ter um grande número de adultos e esses adultos aí ser suficiente para gerar aí riquezas e pagar o fundo previdenciário para as pessoas que estão aposentadas.
Porém, né, existe o quê? A discriminação contra os estrangeiros, que está crescendo cada vez mais na Europa, né? Sendo chamado aí, né, essa aversão contra o estrangeiro de xenofobia, né, que é o preconceito que muitos europeus fazem contra as pessoas que vêm de fora, principalmente os latinos, o pessoal do Oriente Médio e também os africanos. Aqui a charge, né, mostra essa xenofobia sendo marcada. Atualmente, muitos estrangeiros que vivem no continente são responsabilizados pelos efeitos devastadores da crise econômica de 2001, especialmente o desemprego que atinge a população mais jovem, e também são acusados de acarretarem maiores gastos públicos, ou seja, a xenofobia ela vai ser impregnada, né, em forma no caso, eles vão aí cometer a xenofobia e vão ter como principal objetivo, né, a fala de que os imigrantes estão tomando o emprego das pessoas que estão empregadas atualmente por receber menos e também por eles estarem gastando mais. No caso, os gastos públicos vão ser maiores porque vão gastar com saúde, educação para esse pessoal que é imigrante. Então, eles vão utilizar, no caso, esses argumentos para ter essa aversão contra os estrangeiros naquela região que é a Europa. Considerável parte aí dessas imigrações são ilegais, né, com visto temporário, ou seja, muita gente viaja para a Europa com visto temporário, com visto apenas de turista ou com visto de fazer algum tipo de intercâmbio e acaba ficando lá, né? E essas pessoas são temporárias, correm o risco aí de ser deportadas uma hora ou outra. O Alto Comissionário da União Soviética para Refugiados, em 2017, aproximadamente mais de 170 mil refugiados e imigrantes chegaram à Europa pelo Mar Mediterrâneo, ou seja, o Mar Mediterrâneo é a principal rota, né, de locomoção das pessoas que saem do Oriente Médio e da África e vão para a Europa. Principalmente aí, na Itália, Grécia e Espanha, menor do que nos últimos anos, ou seja, no ano 2017, né, teve essa grande quantidade de pessoas, mais de 170 mil pessoas, mas em 2015 chegou a praticamente quase 300 mil pessoas refugiadas. A maioria vem de regiões onde há conflitos duradouros, como é o caso da região do Oriente Médio, que tem aquelas guerras civis, e também da África, fugindo aí principalmente das piores condições de vida que há naquela região. Grande parte aí desses imigrantes atravessam o Mar Mediterrâneo sob condições bastante arriscadas, né, que são naquelas balsas ou naqueles barcos infláveis, muitos superlotados. Muitos imigrantes acabam morrendo na travessia, os barcos viram, né, e acontece todo esse grande elevado número de mortes devido a essas péssimas condições de travessia no Mar Mediterrâneo. Dentre os países que mais aprovaram solicitação para a entrada de imigrantes e asilo de refugiado foram a Alemanha, a Itália e a França. A Alemanha principalmente porque ela está sofrendo essa falta de mão de obra para trabalhar. Então ela abriu portas aí para a entrada de grande quantidade de pessoas naquela região. Os países aí com maior aprovação, né, como nós falamos, a Alemanha, a Itália, a França, temos a Grécia e também temos o Reino Unido. As crises da migração têm gerado atritos políticos entre os países membros. Isso teve como principal reflexo a saída do Reino Unido da União Europeia, que ele não aceitava a grande entrada de imigrantes no seu país, né? E foi um dos motivos também que fez com que o Reino Unido ele saísse da União Europeia, foi a abertura da fronteira para a entrada de imigrantes, tá? E também existem muitos países que estão fechando a fronteira, né, como é o caso da Hungria, para que os refugiados, grandes grupos de refugiados, não entrem nos seus países. E entre a Europa e os países, né, os próprios países europeus, estão desenvolvendo grandes campos de refugiados que vivem de doações das comunidades europeias. Muitos imigrantes de origem muçulmana têm sofrido frequentemente, né, porque eles são associados muito com terroristas, ou seja, muitos europeus veem os muçulmanos como terroristas. E esse tipo de preconceito ele está sendo denominado de islamofobia, que é a aversão contra as pessoas que têm como principal característica a religião muçulmana. Ok? Então essa foi a nossa primeira parte aí do nosso capítulo 11, né? E espero que vocês aproveitem.